bom dia. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Apesar de aparecer na tela, vai ser legal você abrir aí, porque depois você pode reler em casa, transformar esse capítulo no devocional da sua semana. Amém, irmãos? Pois é, antes da gente ler, vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente vai ler. Nós vamos ler uma história muito curta, mas hoje o Espírito Santo tem uma proposta diferente. Hoje nós vamos tentar focar nos coadjuvantes dessa história e não nos protagonistas. Não sei como que é você, o que você gosta de assistir, se é filme, se é série, mas todo o conteúdo tem protagonista e coadjuvante. Na nossa vida, de certa forma, nós somos meio que coprotagonistas dela. Você está o tempo inteiro dentro da sua mente, então o dia inteiro, 24 horas por dia, você vai pensando em coisas relacionadas a você. Até me lembrando aí de 15, 20 anos atrás, quando eu ainda acompanhava novela, coisas de televisão, na abertura da novela, como que costuma ser? Primeiro aparece o nome dos artistas mais famosos. Geralmente é fulano, ciclano, aqueles são os protagonistas. E no fim, vai diminuindo os nomes, vai diminuindo. Lá para o final da abertura, tinha uma coluna que se chamava assim, apresentando, quer dizer, os atores que estavam na primeira novela da carreira. Se a sua vida tivesse uma abertura assim, o correto seria que o primeiro nome que aparecesse fosse o do Espírito Santo. Que fosse uma história protagonizada pelo Espírito Santo, na qual o coadjuvante é você. É difícil a gente viver isso durante o dia. Mas eu quero ir mais além, eu quero pegar um coadjuvante ainda menor. Quantas pessoas há que são coadjuvantes da história que a gente vive hoje? Pessoas em quem você não pensa há muito tempo, mas sem as quais você não estaria aqui. Vou te dar alguns exemplos da minha própria vida, tá? Coincidentemente, o pastor Jonelli estava falando que eles participaram do Jesus Transforma. Eu também participei no ano de 2009. Fui lá para o sul de Minas. Talvez tivesse lá uns 300 a 350 jovens, pessoas de todas as idades. E havia 16 cidades nas quais o grupo seria espalhado. Eu me lembro até hoje que era noite, estava assim uma lista na mão do pastor, um moço chamado, nem conheço a vida dele com Deus, tá? Um moço chamado pastor Daniel. E eu me lembro que ele estava assim com uma lista na mão e foi falando, qual o seu nome? E dizendo para a pessoa a cidade. Qual o seu nome? Quando eu falei assim, Arthur Pinho Vivaco Rocha, ele olhou na lista e falou assim, Varginha. Mal sabia ele que ali eu conheceria a minha futura esposa, que está sentada aqui hoje, mãe da minha filha. Então esse homem que nem se lembra de mim, para ele esse momento foi banal. Claro, a gente poderia aqui discutir, Arthur, foi o Espírito Santo? Sim, foi, mas ele é um coadjuvante da minha história. É um cara que, guiado pelo Espírito Santo, botou lá, Arthur, Varginha, hoje eu estou aqui. Se ele não tivesse votado, se naquele dia ele tivesse falado, não, Arthur, vou mandar para outra cidade. Olha quantas coisas aconteceriam. Nessa manhã, a pergunta do Espírito Santo para nós é, há quanto tempo você não se permite ser coadjuvante da vida do outro? Ser usado por Deus na vida de alguém, porque é tempo demais gastando querendo ser protagonista, querendo que tudo seja sobre você. Eu trabalho com educação e você sabia que uma das palavras que hoje as pessoas que criam os materiais que os nossos filhos usam na sala de aula, 99,9% dessas pessoas totalmente hostis ao cristianismo, hoje as escolas mais modernas e mais caras, elas acreditam num conceito chamado protagonismo do aluno, onde o aluno é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Sendo que, na verdade, quando você vai para uma escola, trabalha na linha de frente de uma escola,
você vê que o que as crianças mais precisam aprender é a serem coadjuvantes, esperar a vez dela, aprender que o amiguinho pode ser melhor do que ela numa matéria, aprender que nem tudo é do jeito que ela quer. Veja você que o mundo tenta nos moldar o tempo todo como protagonistas, mas às vezes Deus está nos chamando para ser coadjuvante. O protagonismo da nossa vida o Espírito Santo já tem, mas como que o Espírito Santo pode nos usar na vida de outra pessoa? Amém? Então vamos lá, vamos ler essa história bem curta e nós vamos tentar encontrar aqui os coadjuvantes dela, tá? Lucas 15, versículo 3, fazer um favor, tela. Versículo 3, aí, obrigado. Então Jesus lhes contou essa parábola, vai. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Pode passar. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros. Vai. E vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Meus irmãos, quantas mensagens nós já não ouvimos ou poderíamos fazer sobre a ovelha perdida? Aquela em que o pastor vai, e tem até aquela música muito bonita, né? Escala montanhas, traz as sombras para me encontrar. Então, tudo que Deus já fez para nos encontrar. Um dia você foi uma ovelha perdida. Se eu te desse o microfone agora, fica tranquilo, não vou fazer isso não, para você contar seu testemunho na frente da igreja toda. Quantas coisas, quantas vitórias. Mas hoje, o nosso foco é nas 99 ovelhas que o pastor deixou para ir cuidar de uma. Você já parou para pensar que para alguém ser encontrado, 99 precisaram ser momentaneamente esquecidas? Dependendo da tradução da sua Bíblia, na minha ainda diz assim, ó, no versículo 4, diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu? A gente romantiza muito o pastor dessa parábola, que simboliza Deus, falando assim: nossa, como ele faz de tudo para encontrar o seu filho perdido. Sim, ele faz, mas 99 ele deixa no deserto, para ir em busca do que se perdeu. Nessa manhã, vamos pensar assim: por que esse pastor deixou 99 ovelhas no deserto? Não é porque ele não as amava, não é porque ele não estava nem aí para elas, não é porque a que se perdeu era a favorita dele, era porque ele sabia que elas eram maduras, era porque ele sabia que elas eram capazes de sobreviver, era porque ele sabia que elas eram solidárias à ovelha que se perdeu. Capacidade, maturidade, solidariedade. Há quanto tempo Deus não encontra isso em nós? Quanto mais você se coloca na posição de ovelha perdida, estou cheio de problema, estou cheio de luta, faz uma obra na minha vida, o pastor e a pastora não têm tempo, só, nossa, para marcar uma clínica com eles é uma luta, meu líder de célula não me liga, fulano, ninguém na igreja gosta de mim. Olha a mentalidade de ovelha perdida, 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 perdida. Menos você vê pessoas ao seu redor serem encontradas. Há ovelhas que oram pela conversão da família, mas você mesmo se coloca tanto numa posição de perdida, 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 que o Espírito Santo não tem nem liberdade para agir na sua casa, porque não tem confiança para te deixar no deserto um pouquinho e ir atrás do marido, ir atrás do filho, ir atrás dos pais. Então perceba que só pode ver alguém que você ama ser encontrado quando você diz, mais ou menos como a gente cantou aqui agora, eu vou errar, tá? Mas mais ou menos: Jesus, o Senhor não me deve nada, eu não vim atrás de bênçãos. Essa é a mentalidade da ovelha que fica no deserto. Se hoje Jesus virasse para você e falasse assim, não estou rogando praga não, ninguém vai nem dizer amém, essa semana
você não vai receber nada, eu preciso que você fique no deserto, porque eu estou indo cuidar lá do pessoal do Rio Grande do Sul, que está passando um momento muito difícil. É difícil para nós. Olha, essa semana você está muito acostumado, já há muito tempo eu tenho aberto portas para você, mas agora você já está maduro, eu vou fechar todas, porque eu preciso agora abrir para alguém que não tem a maturidade que você tem. Se eu não abrir para ele essa porta, ele vai se matar. Imagina você, desempregado, se candidatando a uma vaga, que para você é super importante, e falando, Senhor, abre essa porta, abre essa porta. Imagina se Deus falasse assim, olha, eu não posso abrir, porque tem um mundano ali, que está concorrendo a essa vaga sua, se eu não der essa vaga para ele aqui, daqui a 2 anos ele vai morrer num acidente de carro. Então, você já tem maturidade, eu levanto alguém para te doar um sacolão. Veja como é difícil para nós, né? Você ser deixado no deserto pelo seu próprio pastor, mas o pastor só faz isso em ovelhas nas quais ele confia. O pastor só faz isso em ovelhas que ele sabe que o conhecem. Pergunta a você, né? Você permite que o seu pastor te deixe um pouquinho? Te deixe um pouquinho para cuidar de outros. Vou começar do mais raso para o mais profundo, tá? Não vou falar agora do pastor Jesus, não. Vou falar dos nossos pastores, da sua liderança. Pessoas aqui na igreja que você olha e fala, nossa, esses para mim são uma referência. Será que na primeira semana que não te ligar, você já se zanga? Será que no primeiro compromisso que esquecer, você já se magoa? Será que no primeiro ou na segunda vez que a coisa não for do jeito que você gosta, você já fala em sair da igreja? É uma mentalidade de ovelha perdida, e não de ovelha madura, de ovelha que quer ver o perdido sendo salvo. Te faço pensar agora na sua célula, na sua família, no seu ministério. Pensa naquelas pessoas que, apesar de estarem lá conosco, estão mais fracas, estão caminhando agora. Quantas vezes nós roubamos dessas pessoas um momento especial, um momento de protagonismo, porque o tempo todo a história tem que ser sobre nós. Meu irmão, minha irmã, talvez há muito tempo Deus esteja querendo te deixar de lado um pouquinho. Olha que coisa louca, né? Mas não te abandonar, não te jogar o Deus dará, ao contrário, vai te deixar ali, porque foi Ele mesmo que te pôs ali. E vai te deixar ali, porque está vindo trazer mais gente para ficar com você, para caminhar com você, para aumentar o seu rebanho. Então há fases na nossa vida, em que Deus olha e fala, ela não vai suportar, vou entrar com provisão. Mas há uma fase em que Ele olha e fala, eu vou deixar no deserto, porque por meio desse deserto novas ovelhas virão. E a gente às vezes não se prepara para passar de fase. Eu estava pensando muito nessa coisa de passar de fase. Essa semana mesmo, ontem, eu refleti que realmente eu estou ficando velho. Eu estava vendo uns podcasts de futebol, de jogadores que foram do Flamengo e que eu gostava muito. Eu pensei, nossa, o meu irmão, que é 10 anos mais novo que eu, não sabe nem quem são esses caras. Caramba, como eu estou velho. E outra coisa que me fez pensar foi videogame. Quem tem mais ou menos a minha faixa etária, 33, 35, lembra-se do Super Nintendo, do Super Mario, aqueles jogos que a gente jogava ainda no cartucho, tinha que soprar a poeira para ele pegar, né? Soprava e colocava. Quando você passa de fase, cada fase tinha um chefe. Fase 1, passou, no final a gente falava assim, cheguei no chefão dessa fase. E aí passava do chefão, ia para a fase número 2 e zerava tudo de novo. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você já passou de uma fase da sua vida, mas as habilidades, os botões que você apertava naquela fase, não te servem para a fase de agora. Deus quer fazer uma outra coisa, os desafios são outros. Na fase da ovelha perdida, estava aqui, não tem problema não, tela, estava aqui no versículo 5, que o pastor a achou e a colocou sobre os ombros. Houve um momento na sua vida em que você precisou ser carregado. Ainda haverá outros. Eu também já fui e ainda serei. Mas há momentos em que as nossas patinhas já estão fortalecidas. Então deixa o líder cuidar do outro no ombro. Libera um pouco as pessoas. Permita que a ação de Deus na sua casa não seja só sobre você.
Se coloque numa brecha de intercessão. Se diminua um pouquinho para que outros possam ser carregados, como um dia você foi. Então, tem coisas, tem fases, agora é inspirado em fatos reais, tá? Tem fases em que a gente está tão fraco que a gente vai trabalhar e a gente fala, Senhor, se o Senhor não abrir uma porta, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não tenho como lidar com essas pessoas, eu preciso que o Senhor faça um milagre. E Deus faz. Há outras fases em que a gente vira e fala, Senhor, se o Senhor não abrir a porta, e antes que a gente complete, Deus já vira e fala assim, você tem que amar, porque enquanto eu continuar só abrindo porta e te livrando das pessoas, como que as pessoas serão abençoadas por meio do Espírito que habita em você? Então tem fases na sua vida que Deus pega obstáculos e tira. Tem outras que Ele te joga no deserto e fala, meu filho, eu preciso da sua ajuda aqui, porque nós precisamos salvar e resgatar essas pessoas. Então, tem momentos na nossa vida que você olha para um filho, para um cônjuge num caminho ruim e Deus livra. Há outros que será por meio do seu testemunho, da sua maturidade, da sua solidariedade, que esse mal vai se converter em bem. Então, você precisa estar pronto para passar de fase. Você precisa permitir que Jesus escreva uma história que não seja só sobre você. Eu até pus aqui, né? Fiquei com medo de esquecer. Permita que as pessoas ao seu lado sejam encontradas. Deixa que quem more com você fale também das necessidades deles. Deixe que as pessoas que ainda não conhecem a Jesus também falem das suas carências e fraquezas. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente está tão como uma ovelha perdida que a casa gira em torno de nós. Todo mundo tem que girar ao nosso redor. Então, você conhece a Jesus, o marido é do mundo, muito triste, mas esse marido do mundo não tem um minuto de paz dentro de casa, porque da sua boca é só murmuração, é só reclamação, é só lamúria. Então, de fato, a família não é convertida, a família não conhece a palavra, que triste, mas às vezes, essa família que não conhece a palavra, não tem oportunidade também de conhecer, porque você não pega, abre uma Bíblia e faz um devocional, você pega e faz campanha de oração, onde os temas da campanha são as suas necessidades. Há quem pegue e ore com um novo convertido, ore com um não crente assim, Senhor, abra o coração dele, tira ele desse vale, cala a boca de Satanás na vida dele. Ninguém quer receber uma oração dessa. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é ouvir um pouquinho sobre ela, é ouvir um pouquinho sobre si mesmo. Quem convive com pessoas do mundo, percebe que as dores deles são iguaizinhas às nossas. O que nos diferencia é que nós escolhemos curar a nossa dor com a verdade. E eles amaciam a deles com algumas mentiras, mas a dor é a mesma. A dor de quem está no mundo é igual à sua. Hoje temos essa pauta, né? Essa triste pauta do nasci num corpo errado, na verdade eu sou um homem no corpo de uma mulher. Isso é um engano. Mas a dor da inadequação, a dor de olhar e falar, rapaz, parece que eu já acordo infeliz. Isso a gente sabe o que é. A gente não acredita na resposta deles, mas conhecemos a dor. Então, quantas vezes Deus quis te usar como coadjuvante na vida de alguém, para que essa pessoa pudesse ser encontrada, para que você pudesse dizer, olha, entendo o que você está sentindo, olha, essa semana, vamos orar aqui, colega de trabalho mundano, né? Está compartilhando lá que o familiar está doente. Ele vai lá, ele vai fazer uma novena, vai fazer uma promessa, tudo bem, mas olha, essa semana, todo dia, 5 minutos antes do trabalho começar, vamos orar aqui pela sua esposa, Deus tocou meu coração. Ao invés de você ficar falando dos problemas da sua esposa para quem nem Jesus conhece. Olha que diferença. Onde só tem ovelha querendo ser encontrada, no fim nenhuma ovelha é encontrada. Não há pastoreio. Não pode haver pastoreio se você não relaxar um pouquinho e confiar na obra do pastor. Isso eu me refiro ao pastor Jesus e aos pastores que cuidam da sua vida. Da mesma forma, anotei outra. Você precisa aceitar ser o coadjuvante de uma ovelha perdida. A ovelha só é encontrada por Jesus quando nós nos retiramos do meio do relacionamento dela com Jesus. Vou te dar um exemplo, tá? Exemplo bíblico. Eu já tive muito essa curiosidade, já pensei muito assim, a gente lê a Bíblia e vê
homens e mulheres inacreditáveis, que a gente passaria horas falando sobre eles. Para pensar em Abraão, um cara de quem Deus, anos depois, falou assim, Abraão, meu amigo, imagina o próprio Deus falar, não, Jonelis, meu brother, puxa vida, que privilégio, né? Temos Moisés, um cara que diante de Deus virou para ele e falou assim, Moisés, eu estou muito cansado, esse povo só desobedece, olha, esse povo não vejo evolução nenhuma, vamos fazer o seguinte, vamos recomeçar do zero, eu mato todo mundo aqui e eu vou levantar um novo povo para você, um cheque em branco, quantos não gostariam de receber isso de Deus, né? Imagina Deus falar assim, rapaz, na verdade quem não colabora é a sua esposa, olha, vamos fazer o seguinte, vamos zerar isso, pode separar, pode abandonar os filhos, começa uma outra família, quantos não têm esse sonho secreto de, se eu pudesse voltar no tempo, mas sabe o que Moisés falou? Não, a obra é com esse povo aqui, sinceramente, se o senhor for esse tipo de pessoa que risca as pessoas, olha, eu não quero nem estar no seu livro, se o senhor matar eles, me mata também. São pessoas que viveram o sobrenatural de Deus, mas o próprio Jesus virou e revelou para nós quem foi o maior depois dele. Então, se fosse feito aqui um quiz, quem foi o maior depois de Jesus? Foi Paulo? Foi Moisés? Foi Abraão? Foi Gideão? O próprio Jesus vira e fala assim, dos nascidos de mulher, ninguém há maior do que João Batista. Na opinião de Jesus, o homem mais importante depois dele foi João Batista. Quando você vê a vida de João Batista, quantos milagres fez? Que tenha registrado 0. Quantas vezes viveu algo sobrenatural? Que tenha registrado 0. Mas sabe como que era a vida dele? A vida de João Batista foi o primeiro homem, depois de centenas de anos, a virar para o povo de Israel e falar assim, arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Isso para Jesus foi a coisa mais importante. E João Batista era tão querido pelas pessoas, vale ressaltar que no tempo de João Batista, fazia tanto tempo que não tinha um profeta em Israel, que muitas pessoas viraram e falavam assim, esse cara é o Cristo, rapaz, esse é o Filho de Deus. Imagine a tentação ao ego e à vaidade de você saber que você é a única voz usada por Deus naquela nação, e que muitos viram e falam assim, rapaz, você é tão abençoado, você para mim é o Cristo. E ele passava a sua vida falando, eu não sou o Cristo. Na verdade, existe um Cristo. Desse aí, eu não sou digno nem de amarrar a dele. Ou seja, a maior bênção da vida de João Batista não foi ser algo, foi saber que ele não era algo. Ele era uma ovelha madura. Não sei se coincidentemente ou não, mais um detalhe, viveu no deserto. Não tinha casa própria, não tinha nenhum tipo de estrutura, não tinha igreja. Comia mel com gafanhoto, viveu no deserto. Era maduro, era autossuficiente, não em si mesmo, mas na presença de Deus. Se você fosse vê-lo pregar, a mensagem era sempre a mesma, não tinha essas coisas de ilustração, brincadeira. A mensagem era, raça de víboras, arrependam-se enquanto há tempo. E esse é o homem que Jesus vira e fala, olha, dos nascidos de mulher, ele é o maior. Você só consegue conhecer o potencial que você tem em Deus quando você se permite ficar no deserto. Quando você se permite, olha, essa semana eu não vou orar para que aconteça nada. Essa semana eu vou orar para que fulano seja encontrado. Essa semana eu vou orar para que ciclano seja achado por Deus. Então seja essa pessoa como João Batista. Saiba não apenas quem você é, mas também quem você não é. Caminhando, eu até pus aqui também, o pastor não estava ali com as ovelhas, mas o cuidado do pastor estava. É claro, meu irmão, minha irmã, que ele não deixou as 99 no deserto aleatoriamente. Já tinha um local, é possível que houvesse um curralzinho, muito possível que o pastor tivesse um ajudante. Vou abrir um parêntese aqui, Davi, quando vai matar Golias, embora ele não soubesse, né? Estou indo matar Golias, ele não foi para isso, ele foi para levar um lanche para os irmãos dele. Diz a Bíblia que ele deixou um guarda com as ovelhas. Ele era pastor de ovelhas, tinha que sair,
deixou um guarda. Esse pastor deve ter deixado também uma estrutura. Quando Deus não age na nossa vida, Ele segue cuidando da nossa vida. Aprenda a enxergar não apenas a ação de Deus, mas o cuidado de Deus. Pessoas que Ele tem colocado na sua vida, força que Ele tem te dado para orar, pregações do seu YouTube que Ele tem usado, coisas das quais Ele tem te livrado, a casa sua que permanece de pé. E aqui nós poderíamos falar o dia inteiro sobre o cuidado de Deus, que não necessariamente é a ação de Deus. Se alguém entrou aqui nessa manhã se sentindo abandonado pelo Senhor, você não está. Talvez o pastor tenha ido buscar alguém, mas ele volta. E onde você está hoje, você só está porque foi Ele que te deu, Ele que te colocou. O cuidado do pastor por nós é ininterrupto, ainda que nem sempre a sua ação esteja lá. Nessa história, Ele carregou nos ombros uma, mas cuidou o tempo todo de 100. Talvez você esteja querendo ser carregado nos ombros, e será, em nome de Jesus. Mas por ora, aceite ficar no deserto aos cuidados do seu pastor. Ele sabe o que você é capaz de suportar. Ele te conhece. Permita que Ele passe você de fase. Permita-se experimentar coisas novas na presença de Deus. Às vezes a gente foca tanto em ser achado que você só conhece algumas faces de Jesus. Você conhece o Jesus que entra com providência. Isso é maravilhoso, mas talvez seja a hora de conhecer o Jesus que te ensina a transformar o pouco em muito. É uma outra face. Você conhece o Jesus do amor, da compreensão. Maravilhoso. Talvez seja a hora agora de conhecer o Jesus da correção, da justiça. São faces diferentes que só ovelhas mais maduras conseguem conhecer. Tem muito de Deus para nós, meu irmão. E viver uma vida nos ombros do pastor sendo carregado, isso é para ser só um capítulo, isso não é para ser a sua história. Isso não é para ser. Não se torne alguém refém da sua depressão. Depressão foi um episódio da sua vida, mas Deus quer te levantar e te tornar tão maduro a ponto de viver bem no deserto. Não se torne refém da sua enfermidade, da sua origem humilde, do seu testemunho. O seu testemunho não pode ser para você um ídolo, você não pode parar aí. É necessário haver um momento em que você fica ali, e agora eu passei de fase, agora eu quero ver outras pessoas serem encontradas. Agora eu não me importo mais se a célula é na minha casa ou não, que seja na casa de outro, para que outros tenham o privilégio que um dia eu tive. Agora eu não me importo mais se o pastor me liga toda semana ou não. Deve estar ocupado cuidando de outros, porque cada vez que eu venho aqui a igreja está mais cheia. Sabe? Agora eu não me preocupo mais. E aí você vai completando com coisas que às vezes roubam a sua atenção e que foram muito importantes quando você estava nos ombros do pastor. Agora Ele quer te colocar no chão. Agora Ele quer te usar na vida de outras ovelhas. A penúltima frase que eu anotei é: ovelhas solitárias precisam ser carregadas no ombro, mas ovelha bem acompanhada não. Ele não deixou uma ovelha no deserto, porque uma se perde. Ali tinha 99. Quando você caminha com outras ovelhas, quando você permite que as pessoas participem da sua vida, o seu líder de célula, essa pessoa sentada ao seu lado no banco, quando você abre o seu coração para as pessoas, essa sensação de solidão se vai. Porque você percebe que tem mais gente no deserto com você. Tem mais gente passando por outras lutas. Tem mais gente passando por outras batalhas. E aquilo vai nos inspirando e vai nos ajudando. Gente, isso é tão real que até o mundo concorda. Veja você que uma das técnicas que não é evangélica e cristã, mais utilizadas para tratar um alcoólatra, qual é? É o Alcoólicos Anônimos, onde todo mundo senta ali e conta a sua história. Porque ouvir pessoas resistindo ao vício nos inspira a resistir ao vício. Até o mundo acredita nisso.
Então vai ver, você está sempre com essa sensação de, o que vai ser da minha vida? Cola em outras ovelhas, ouça o deserto de outras pessoas, permita-se conhecer outras pessoas que estão sendo moídas, que estão sendo moldadas, é gente que está passando de fase com você também. E quanto mais as ovelhas estiverem unidas, mais maduras, capazes, solitárias, menos dependentes do pastor elas se tornam. Então, o desejo de Deus para a igreja é que essa aqui seja uma igreja que até no deserto ela se sustém, que até no deserto aqui é um lugar de paz, que aqui todos estejam dispostos a ficar quietinhos no deserto para que outros perdidos sejam encontrados, que aqui seja um lugar onde os cristãos passam de fase, que aqui seja um lugar onde se chega alguém carregado pelos ombros, mas conosco ele aprende a ficar de pé, aprende a aguardar, aprende a sofrer junto, aprende a entender que as coisas não são só sobre ele. Volte a ser coadjuvante na vida de alguém, procure alguém para amar, procure alguém para cuidar, para discipular. Olha para Jesus e vê alguém que você olha e fala assim, caramba, esse aí ainda precisa ser carregado, eu vou ajudá-lo, eu vou mostrar para ele como que é a vida no rebanho. No rebanho não existe, nem sempre existe atenção exclusiva. No rebanho não existe lugar VIP. No rebanho não existe camarote e arquibancada. No rebanho, nem todo mundo sabe tudo que você passa e não precisa saber, porque quem te colocou no rebanho foi o pastor dos pastores. Ele te conhece, ele sabe a tua história. Então, liberte-se dessa mentalidade de ovelha perdida. Amém, meu irmão? E receba de Deus a maturidade de ovelha que fica no deserto esperando o pastor voltar. Encerro falando com você, né? Alegre-se pelo resgate alheio. O final da história, vamos ler mais uma vez, aproveitar que é bem curtinha. Se não estiver aqui, não tem problema não. Olha o final. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós somos incapazes de participar da festa dos outros. Estamos ali naquela festa, já pensando que poderia ser nosso. É alguém que compartilha com você, olha, Deus abriu uma porta, e você logo pensa, e eu aqui nesse mesmo emprego. Deus me deu uma pessoa, e você pensa, e eu não, eu ainda solitário. Há quanto tempo você não festeja a bênção de alguém de verdade? Sem nenhuma reserva, sabe? Sem pensar assim, secretamente, né? Também, com a estrutura que ele tem, pai e mãe que ele teve, até eu. Às vezes é assim que a gente trata a festa dos outros. Se tivesse passado tudo pelo que eu passei, nessa história não. Nessa história, quando o pastor trouxe a ovelha nos ombros, ninguém virou e falou assim, e aí, se perdeu quando? Sabe aquela especulação? O que aconteceu? Machucou a pata? É quando alguém vem para nós todo ferido, e a gente faz perguntas que não importam, fofocas que não edificam, especulações que não vão salvar a vida de ninguém, e ainda pensamos assim, o pastor está se perdendo, está querendo lotar a igreja, e só dá atenção para quem está chegando, para eu que estava aqui desde o início. Tem 7 dias, 15 horas e 20 minutos que ninguém me manda um zap. Alegre-se no resgate de outro. Participe da festa alheia. Será que o Senhor não está mobilizando toda essa estrutura? Olha, irmãos, de verdade, eu nem precisava falar isso, mas a título de transparência, os pastores não me falaram nada, não houve nenhum tipo de briefing de nada, mas sabe o que o Espírito Santo traz à mente? Será que essa pessoa que se destaca num ministério que até mesmo foi criado por você, é porque para você, o seu papel dessa vez é ser coadjuvante. Protagonista você foi em outras etapas.
Dessa vez o seu papel é esse. Dessa vez o seu papel é ser lembrado só daqui a muitos anos, igual esse homem que falou que eu ia para Varginha. E amém. E tá bom assim, é coisa de ovelha madura. É coisa de ovelha que não precisa de destaque, que não precisa de, sabe? É coisa de gente que aceita participar da festa dos outros. Coisa boa é convidar, né? Quando a gente promove um aniversário e as pessoas falam, olha, o salgadinho estava uma delícia, isso ali estava uma delícia. A gente nem trabalha no buffet, mas a gente fica feliz. Poxa, todo mundo gostou da festa. Há quanto tempo Jesus está querendo te convidar para participar da conversão de quem você ama? Mas se essa pessoa se converter hoje, você sufoca. Você vai atrapalhar o processo. Porque não vai saber olhar com olhos de amor, não vai ter paciência, não vai entender que as coisas têm seu momento, você vai se perdendo. E aí você vai impedindo o pastor de resgatar outras ovelhas que você está o tempo todo querendo subir no ombro dele. E vai ferindo ovelhas também, tá? Porque na tentativa de subir no ombro, você vai ferindo quem o pastor queria carregar. E aí, porque as coisas têm que ser do seu jeito, escandalizou o não crente que estava indo à célula. Porque tudo tem que ser do seu agrado, desanimou do ministério no qual Deus ia te usar tanto. Porque tem que sempre ser reconhecida, perdeu as amizades que iam te edificar nesse deserto que você está passando aí. Então, meu irmão, o ombro do pastor é para quem não consegue andar. Aqueles que conseguem vão receber outras coisas do pastor. Cuidado, estrutura, provisão, amadurecimento. Seja coadjuvante da vida de alguém. Permita que o seu pastor carregue alguém no colo. Amém? Vamos louvar o que o Espírito Santo direcionar os irmãos do louvor. Enquanto isso, começa a pensar em que tipo de ovelha você tem sido. Fala com Deus. Se você tiver coragem, sinceridade, fala aí no seu secreto com Deus. Senhor, eu aceito ficar até no deserto, se for a tua vontade.